Olá pessoal, nessa aula eu vou apresentar dois algoritmos de ordenação que são mais avançados do que os algoritmos que a gente viu na aula passada. E esses algoritmos conseguem uma eficiência melhor do que aqueles algoritmos elementares que a gente já viu. Eu vou apresentar dois algoritmos, que é o Merge Sort e o Quick Sort. Esses dois algoritmos são naturalmente recursivos e o projeto desses algoritmos é baseado nessa ideia de dividir e conquistar que a gente já falou em outras aulas. Só para relembrar, então, essa estratégia de dividir e conquistar consiste em duas fases principais, né? A primeira fase é a fase de divisão, em que quando eu recebo um problema a ser resolvido, eu primeiro verifico se o meu problema é pequeno o suficiente para eu resolver diretamente. Quando eu tenho um problema bem pequeno, eu resolvo ele diretamente. No caso da ordenação, em geral, o problema pequeno é quando a sua entrada tem um único elemento. Se o seu vetor tem um único elemento, ele já está ordenado, então você não precisa fazer nada, você simplesmente retorna. Se o problema não é pequeno o suficiente, você divide o seu problema em subproblemas e resolve esses subproblemas de forma recursiva. Em alguns algoritmos, a gente gera um único subproblema. Em outros, a gente pode gerar mais de um. No caso do Quick Sort e do Merge Sort, em geral, nos dois casos, a gente gera dois subproblemas. Bom, e a segunda fase da estratégia é a fase de conquista, em que a gente, a partir das soluções dos subproblemas, combina essas soluções para gerar a solução do problema original. Vamos primeiro falar do Merge Sort. Ele é um algoritmo que foi proposto em 1945 pelo lendário von Neumann, que era um matemático, né, que tem várias contribuições na área da computação. E particularmente, além do Merge Sort, ele propôs a arquitetura de computadores conhecida como arquitetura de von Neumann, que até hoje serve como base das arquiteturas de computadores. Uma característica particular importante do Merge Sort é que ele é facilmente paralelizável. Isso, em alguns casos, é bastante interessante. Agora, um ponto fraco do Merge Sort é que ele precisa de uma quantidade de memória auxiliar que não é constante. Ele precisa da ordem de n de memória auxiliar. Isso, na maioria dos casos, é ruim, mas quando a gente quer paralelizar, muitas vezes isso não é um problema, porque para paralelizar você precisa copiar dados de qualquer maneira. Olhando para um exemplo agora, deixa eu explicar para vocês como que funciona o Merge Sort. Como todo algoritmo recursivo, quer dizer, como a maioria dos algoritmos recursivos, a implementação da recursividade é relativamente simples. E no Merge Sort esse é o caso. O primeiro passo é você dividir o seu problema em subproblemas. E no caso do Merge Sort, a gente divide e gera dois subproblemas. A gente divide o nosso vetor de entrada em dois subvetores. E gerando esses dois subvetores, cada subvetor é um subproblema. Aí a gente ordena esses subvetores recursivamente. E aí a gente teria esse resultado aí para cada um dos subvetores. E por fim, vem a parte mais complicada, que é pegar essas duas soluções desses subproblemas e combinar na solução final. Bom, então o que a gente tem aqui são dois subvetores ordenados. E a gente quer juntar esses dois subvetores em um vetor final ordenado. E a gente chama isso de intercalação. A gente usa um algoritmo que a gente chama de intercala. O algoritmo de intercalação tem que, a partir desses dois subvetores, ir intercalando esses elementos, sabendo, considerando que esses dois subvetores estão ordenados,
e jogando ele num vetor final, onde todos eles em conjunto estão ordenados. Então, aqui a gente pode ver o algoritmo do merge sort, o algoritmo recursivo do merge sort. A gente vê que é um algoritmo bem curto, né, que é uma coisa comum em algoritmos recursivos. Então, agora a gente vê que a gente tem 3 índices, né? A gente resolve um vetor V e 2 índices P e R. P é o índice do início do vetor, R é um índice após o final do vetor. Certo? Então, meu vetor vai de P até R-1. Ok? E o Q é o meio, é o índice que divide o meu vetor em 2 subvetores, certo? Então, se o Q cai aqui, a gente pode ver que o Q, na realidade, vai marcar o índice de início do segundo subvetor e ele é um índice depois do final do primeiro subvetor, certo? E a gente define dessa forma porque as chamadas recursivas ficam bem simples, né? A gente chama o merge sort do vetor V, agora definindo um subvetor de P até Q-1, né? Então é esse subvetor aqui, o Q é o índice após o último elemento desse subvetor, e a segunda chamada do subvetor do lado direito aqui, ó, começa em Q e vai até R-1. Certo? Então fica bem elegante aqui as chamadas recursivas. E esse algoritmo parece simples, só que ele esconde uma complexidade aqui nessa chamada, certo? Que é justamente essa parte de intercalação, que dado que eu ordenei esses 2 subvetores, eu tenho que combinar eles em um único vetor, onde todos os elementos estão ordenados. Vamos dar uma olhada agora numa execução completa desse algoritmo merge sort para esse vetor exemplo aqui. Então aqui eu estou fazendo uma representação de todas as chamadas, né, dos subproblemas que a gente gera. Então esse aqui eu estou mostrando só a parte da divisão, né, do meu problema. Eu vou pegar o vetor original, subdividir em 2. Esse vetor do lado esquerdo vai ser novamente subdividido em 2. E esse subvetor do lado esquerdo vai ser subdividido em 2. Ok? E isso vai ser feito recursivamente, né, para todos os casos aqui, até eu chegar no caso base, que é quando eu tenho um único elemento, certo? E a gente pode ver, ó, que o meu caso base eu nem tenho um código específico aqui para resolver o caso base, porque o caso base eu não preciso resolver, né? Se o meu caso base é um subvetor com um único elemento, ele já está ordenado. Então veja que o meu caso base é o else desse if, certo? Então, ó, se o P é igual ao R-1, ou seja, se o P e o R estão em posições em sequência, né? Ou seja, se o P é igual ao R menos 1, eu só tenho um elemento, eu não preciso resolver, certo? Bom, isso então é a parte da divisão, né? Isso tudo vai acontecer de forma recursiva e depois tem a parte da conquista, da combinação dos subproblemas que é o algoritmo intercala. Então você vê que para cada par aqui de problemas, de subproblemas, eu vou ter que fazer a intercalação. Então vê que esse intercala aqui, ele vai receber 2 subvetores de tamanho 1 e ele só vai ter que ver que esse 27 é menor que 38 e colocar eles dois aqui na ordem correta. E assim por diante, nesse nível aqui, onde eu tenho os 2 subproblemas. Tem um caso aqui, né, que sobrou, que vai ser um subproblema de um cara só, né?
Na realidade vai ter, aqui está sendo representado uma chamada a mais aqui que na realidade não existe, né? Esse cara vai parar aqui, né? Quando ele fizer essa chamada recursiva, esse cara já vai retornar. Enquanto esse aqui ainda vai fazer mais duas chamadas recursivas. Mas aqui só para ficar melhorzinho o desenho, ele replicou esses caras. E aí o intercalo então vai ser feito, né, em todos os níveis aqui. Aí veja que isso aqui é uma forma particular de representar o merge sort, tá? Que fica bem legal, mas esconde alguns detalhes, né? Por exemplo, esse intercala que misturou esses dois caras é o intercala que está associado a essa chamada aqui do merge sort, né? Porque uma vez que eu gero os dois subproblemas, eu chamo o merge sort recursivamente e depois eu faço a intercalação, né? Então, esse cara, quando esses caras forem resolvidos, esses caras vão retornar para o merge sort e esse merge sort vai chamar um intercala aqui embaixo, tá? Mas essa é uma forma bem legal da gente visualizar a execução desse algoritmo, ok? E aí, lógico, isso aqui não vai ser executado tudo ao mesmo tempo, né? Ele vai sempre descendo para a esquerda, né? Porque sempre a primeira chamada é para o lado esquerdo. Então ele vai chamar esse merge sort para a esquerda, ele vai chamar esse para a esquerda, esse para a esquerda, até que esse chega no caso base e vai retornar. Quando esse cara retornar, ele vai chamar aqui para a direita, vai ser um caso base, ele vai retornar. Aí esse vai ter sido feito as duas chamadas do merge sort vão ter retornado. Aí ele vai chamar o intercala, que vai misturar esses dois e resolver o problema para esses dois primeiros caras. Okay? Feito isso, ele vai retornar para esse cara, que é o lado direito dessa chamada recursiva, né? Então a ordem é sempre assim, né? Sempre primeiro você vai resolver tudo do lado esquerdo e aí sim ele vai resolvendo do lado direito, vai combinando e voltando, certo? Aqui nesse exemplo fica também fácil ver porque que esse algoritmo é facilmente paralelizado. Você vê que esses subproblemas que são gerados, eles podem ser resolvidos de forma totalmente independente. Vê que esses caras aqui são totalmente independentes desses caras aqui. Então tudo isso aqui você pode resolver em uma máquina separada e esse em outra máquina. E no final você tem que fazer uma comunicação entre essas máquinas para chegar no resultado final. Para a gente entender o intercala, eu vou usar aquele site que a gente já usou na aula passada, que é o Visualgo, que tem uma animação bem legal, uma animação interativa bem legal do método intercala. Então, aqui ó, eu estou num ponto que eu já resolvi os dois subproblemas maiores da minha recursão, né? Eu tinha um vetor aqui com 15 posições, né? E já resolvi, já ordenei metade dele do lado de cá e outra metade do lado de cá. E agora eu quero combinar esses dois subvetores em um único vetor ordenado. E quem faz isso é um método intercala. E a ideia do intercala é o seguinte, ele vai percorrer esses dois subvetores usando dois índices. E essa ideia do intercala é uma ideia que aparece em outros problemas, tá? Então é bem interessante vocês entenderem esse método. Eu sei, né, que esses dois subvetores estão ordenados dentro deles, né, internamente. Então eu sei que esse primeiro índice aqui contém o menor elemento dentre todos esses elementos aqui do subvetor esquerdo. E esse cara aqui, que é o 2, contém o menor elemento dentre todos aqui do meu subvetor do lado direito. Okay? Então eu vou ter um índice aqui que está em destaque e um índice aqui no início desse subvetor. E aí o que eu vou fazer é simplesmente a cada passo do algoritmo olhar para os dois valores nesses dois índices e ver quem é o menor. No caso aqui vai ser o 2. Então eu vou pegar esse 2 e copiar aqui para baixo.
E aí agora a gente vai entender por que o merge sort precisa de uma memória auxiliar da ordem de n, porque eu não consigo implementar esse algoritmo in place, in loco. Eu vou ter que ir copiando esses caras para uma memória auxiliar mesmo. Então, nesse caso, ele vai copiar o 2, e aí eu vou andar com o índice desse subvetor direito. Certo? Na implementação geral, a gente usa o índice i e aqui índice j. Certo? Então, aqui eu andei com j, porque eu já copiei o menor elemento de cá. E agora eu sei novamente que esses dois caras são os dois menores elementos, né, um de cada subvetor. E aí, de novo, eu vou comparar os dois e copiar o menor lá para baixo, que no caso é o 3. E agora eu ando com o índice i, né, com o índice aqui desse subvetor esquerdo. E aí, novamente, eu vou comparar esses dois e vou copiar o 4 lá para baixo. Agora o 5 é menor do que o 19, eu vou copiar. O 15 é menor do que o 19, vou copiar. Agora o 19 é menor. 26, agora vem o 27, 36, 38, 44, 46, 47. Aí agora a gente chega num ponto particular do algoritmo. Eu acabei um dos subvetores, né? Então agora eu já não tenho mais dois caras para comparar. Só que eu ainda tenho caras que sobraram aqui do subvetor do lado direito. Mas aí a única coisa que eu tenho que fazer é terminar de copiar esses caras para a minha memória auxiliar. Né? Porque se um dos subvetores já acabou, eu só preciso copiar o restante. E aí, no final de tudo, lembrem que isso aqui está numa memória auxiliar. Então eu tenho que copiar todos os elementos de volta para o vetor original. Ok. Eu não vou mostrar aqui o código do algoritmo intercala. Vocês podem ver o código lá na apostila do professor Viduani. E é um bom exercício, vocês depois de entenderem a minha explicação, né, sobre o intercala, vocês irem lá no código e tentarem entender aquele código. Um exercício ainda melhor é vocês implementarem esse algoritmo sem olhar aquele código. Né? Dada a minha explicação aqui, eu acho, né, vocês conseguem entender a ideia do algoritmo, como implementar isso em Java, e depois você pode comparar com a implementação lá do professor Viduano. E aqui a gente tem as principais características do merge sort. Então o merge sort ele é estável, ele é paralelizável, né? Ele é um algoritmo que está pronto para ser paralelizável. E a complexidade dele, de pior caso, caso médio e melhor caso, é n log n, do que é muito bom. Né? Por outro lado, ele precisa de uma memória auxiliar que não é constante, é da ordem de n, o tamanho da memória auxiliar. Né? Ele vai precisar de um vetor auxiliar. E, dependendo de como você implementa esse algoritmo, você pode acabar tendo uma memória auxiliar que é maior do que o de n, que é n log n. Tá? Você tem que ter cuidado na hora de fazer a implementação para não usar mais do que o de n de memória auxiliar. E, né, então ele não é in place, né? Ele não é in loco. É o primeiro algoritmo de ordenação que a gente está vendo que não é in loco, o que é uma característica ruim, mas é um algoritmo importante, principalmente fora a questão histórica, ele é importante principalmente por essa questão aqui. Quando você precisa paralelizar o seu algoritmo, o merge sort é uma ótima opção.